Site Portal RM, podcast RM, jornalista Robert Murakami. Vou contar uma historinha para vocês aqui agora. Desde 1969, a Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, CAERD, desempenha um papel fundamental no fornecimento de água potável e tratamento de esgoto na capital do estado de Rondônia, Porto Velho e demais municípios. Sua história remonta, sabe a que época? Lá atrás, da construção da estrada de ferro Madeira-Mamoré, quando a administração da ferrovia assumiu os serviços de água e esgoto da cidade. Em 1954 surgiram serviços de abastecimento de água, luz, força do território, SAAFT, com a missão de garantir o fornecimento de água à cidade. Posteriormente, em 1968, a Fundação CESP assumiu a SAAFT, dando origem a, sabe qual? A CAERD, em 1969, conforme estabelecido pela Lei número 490. A empresa, claro, passou por diversas fases, incluindo uma gestão compartilhada a partir do ano de 2000, vinculada à Secretaria de Estado da Agricultura, Produção e Desenvolvimento Econômico. Essa medida visava resgatar a qualidade dos serviços, resultando em 10 anos de administração compartilhada. Em 2011, encerrou-se a gestão compartilhada, marcando o início de uma nova fase, atualmente liderada por Cleverson Brancalhão, presidente desde 2022, a equipe da diretoria executiva, composta por Lauro Fernandes e Messias Maia, continua a trajetória da empresa. Após 55 anos, a CAERD mantém a presença em 37 municípios e 19 distritos de Rondônia, oferecendo serviços de captação, tratamento e distribuição de água potável. Você sabe o que é saneamento básico? É um conjunto de ações e infraestruturas que tem como objetivo garantir condições de higiene, saúde e qualidade de vida para a população das cidades, do tratamento da água que consumimos e o gerenciamento adequado do lixo e a drenagem das águas pluviais. Como eu já disse aqui do meu lado, está Lauro Fernandes da Silva Júnior, ele é diretor técnico operacional da CAERD, Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia. Eu li agora aqui, inclusive, vou até mostrar para vocês aqui, olha de onde eu tirei, ó, material bacana, ó, até para a criançada, isso é muito bom, fala um pouco da história. Eu quero em nome, deixe-me ver aqui, eu até anotei agora há pouco, de um rapaz, foi o primeiro, o seu Antônio, se não me falha a memória, ele que foi o primeiro a ser contratado. Está aqui, Antônio Borges de S. Filho, não precisa da Silva Filho. Ele foi admitido em 10 de 4 de 1974. Em nome desse seu Antônio? Carinhosamente chamado Toinho. É o Toinho? Toinho. É o Toinho. Em nome do Toinho, um abraço e o reconhecimento pelo esforço, dedicação, paciência de todos da CAERD. Mas o bate-papo aqui é com Lauro. Lauro, eu falei aqui que consta 37 municípios. Com a concessão da CAERD para a EGEA, que é o caso de Jaru, acredito que eu posso já diminuir aqui para 36. Mas, Lauro, como que se chegou ao ponto desta concessão da CAERD à Prefeitura Municipal de Jaru? À vontade. Então, Robert, meus cumprimentos também a todos os seguidores do Portal RM. Pois bem, realmente, como você fez essa leitura do nosso livrinho didático, né? A CAERD tem uma história muito bonita no estado de Rondônia. Infelizmente, são gestões políticas que acabam tirando esse brilho de uma companhia que presta um serviço essencial à nossa população. E é bom que se faça esse resumo, porque desde 2019, quando o governador assumiu o estado de Rondônia, encontrou de fato a companhia já bastante depreciada, né? Com a credibilidade realmente lá embaixo, como todos nós sabemos. Entretanto, no decorrer dos anos, o governador, com esse olhar visionário, esse olhar de zelo, de cuidado, né, tendo em vista que a CAERD presta um serviço de
querendo que a CAERD, na verdade, preste um serviço de qualidade. E quando a gente presta um serviço de qualidade, a gente está falando de saúde pública, porque saneamento básico é saúde pública. Certo. E nós estivemos em Brasília, o governador esteve em Brasília, retomou novamente os projetos que estavam parados já há anos, né, os recursos oriundos do PAC, né, que é o Programa de Aceleração do Crescimento, e retomou, né, boa parte daqueles recursos. Infelizmente, 700 milhões de reais eles foram devolvidos aos cofres da União, porque na época do governo anterior não foram executados, não foram dar seguimento no projeto. Infelizmente, o recurso voltou, que seria da implantação do esgoto sanitário aqui da nossa capital. Entretanto, ele conseguiu resgatar boa parte dos recursos que hoje estão sendo empregados aqui em Porto Velho, né, mais de 240 milhões de reais na ampliação do sistema de abastecimento de água, que já está prestes já a entrar em operação. Nós temos uma adutora de 1.400 milhões que está vindo da montante da hidrelétrica de Santo Antônio, uma nova estação de tratamento de água que vai ter capacidade de produzir mais 1.000 litros de água por segundo, e os reservatórios que já estão contemplados nas extremidades da capital para poder atender a população com 100% de água vinda do Rio Madeira e também de forma ininterrupta, né? Ji-Paraná também recebeu recurso, embora é importante registrar que esse recurso ele vem com o recurso do governo federal com contrapartida também do governo do estado, e que com a atualização esse aporte do governo do estado também acaba sendo maior até do que o que veio do governo federal, né? Então tem muito recurso do governo do estado envolvido nisso, né, que foi empregado realmente para atender a população. Jaru, como eu disse, lá está sendo aplicado o recurso para implantação do sistema de esgoto sanitário e também ampliação do sistema de abastecimento. Lá também já está em fase de conclusão. Certo. Jaru, especificamente, o governo tem trabalhado, já foram investidos lá mais de 100 milhões de reais na aplicação, na instalação do serviço de esgotamento sanitário, onde as lagoas de tratamento já estão todas prontas, o maquinário, a elevatória também, tudo pronto, tubulação já implantada, e também o sistema de ampliação do sistema de abastecimento de água potável, né, que é a estação de tratamento de água, que também já finalizou, né, já está pronta, já prestes a entrar em operação, né? E aí você pergunta, como é que ficou esse impasse? Como é que se chegou até aí? Já que se tem tanto investimento, nós estamos diante do maior empreendimento da expansão do esgotamento sanitário, né, da rede de esgotamento. CAERD, acredito, talvez não seja um exagero 100%, que o município sempre cresce, mas nunca se houve um trabalho de expansão de se levar a água ao consumidor, né? E aí, de repente, concessão. Na verdade, há décadas, o estado de Rondônia não se via esse investimento volumoso, né, em municípios, né? Mas a peculiaridade no município de Jaru é que, acredito que foi em 2017, houve uma decisão do Tribunal de Contas do estado de Rondônia, onde lá surgiu um acordo dizendo que o contrato entre a Prefeitura Municipal e a CAERD seria um contrato nulo, porque não observou alguns pontos, né, alguns critérios de um processo licitatório, né? E naquela época a CAERD não foi ouvida, né, não tem registro nenhum de que a CAERD fez parte desse acordo, dessa decisão, até porque a CAERD era prestadora de serviço na época, né? E isso nos trouxe, né, alguns problemas. Lá no acórdão dizia que a prefeitura teria que refazer todo o contrato, onde a CAERD também poderia novamente, cumprindo aqueles ajustes que estavam especificados no acórdão, né, feito alguns ajustes, a CAERD poderia também ter dado continuidade do contrato. E isso não foi feito. E passou-se os anos, o prefeito entendeu que com aquele acórdão ele deveria fazer, né, um novo processo licitatório para poder legalizar, legitimar a questão da concessão. O que a CAERD, lá em 17, de acordo com o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, deixou de cumprir? Então, alguns quesitos como publicidade, a questão de impessoalidade, esses pontos que na época houve um equívoco com relação à questão da lei, porque existe a lei da concessão, inclusive Jaru fez uma lei municipal onde destinaria a concessão ao ente da empresa pública do estado de Rondônia.
Da mesma forma que foi feito o contrato com os demais municípios. Certo, mas foram sanadas essas questões ou não? Deveriam ter sido sanadas lá atrás. Lá atrás, não foi. Não foi, a CAERD não tomou conhecimento desses fatos, só veio tomar conhecimento agora, recentemente, essa nova companhia, essa nova gestão, essa nova administração. Daí, quando nós tomamos conhecimento desses fatos, nós buscamos rever essa decisão. Perfeito. O tribunal nós já peticionamos no tribunal, o tribunal entendeu que não seria um motivo de decisão liminar e estamos aguardando o mérito dessa decisão. Certo. Inclusive o mandado de segurança também no tribunal para que a gente realmente consiga sanar esse erro lá atrás. Então tudo começa aí. Tudo começa aí. Perfeito. Mas o importante é que a gente entende quanto administração pública que o beneficiado deve ser a população. Claro. E, portanto, todo esse investimento foi aplicado lá. Todo essa força de vontade do poder do Estado, ele foi direcionado para Jaru. Porque se realmente fosse constatado lá atrás que seria um contrato nulo, todo esse investimento ele não seria aplicado lá. Você antecipou talvez essa próxima pergunta minha. Estamos falando de governo do Estado, Tribunal de Contas, nós estamos falando de leis que devem ser seguidas. Sim. O que justifica tanta aplicação de recurso financeiro? Justamente essa segurança jurídica. Nós tínhamos ali até então um contrato válido de 30 anos para o município, que nos deu segurança jurídica para poder fazer esse investimento lá. Perfeito. O que acontece hoje? Já foi investido esse recurso com dinheiro do governo federal, o contrato é com o governo do Estado, o convênio é com o governo do Estado, a CEOSP, antigamente era a CAERD, estava à frente disso, hoje passou-se a responsabilidade da CEOSP, a CEOSP estava executando, fiscalizando todo esse investimento. E o investimento está lá. Hoje nós temos boa parte do sistema de esgotamento sanitário pronto, a estação de tratamento novinha lá pronta para operar. E agora, por conta dessa situação, onde a prefeitura decidiu fazer o processo de licitação, passar por cima da lei da microrregião, que é a lei 1200, onde criou a microrregião de águas e esgotos do estado de Rondônia, onde compõe também os 52 municípios, e a titularidade ela deixa de ser especificamente do poder municipal e passa-se à microrregião. Explica para o nosso seguidor aqui do site o seguinte, o que é essa microrregião? A microrregião ela veio com o advento da nova lei do novo marco regulatório, onde prevê lá que até 2033 nós tenhamos a universalização do sistema de saneamento básico, e cumprindo algumas metas e algumas etapas. E dentro da lei do novo marco regulatório, veio também essa opção de se criar a microrregião para poder trabalhar a titularidade regionalizada para alcançar a universalização. A CAERD, então, ela não é do governo do estado de Rondônia? A CAERD ela é do governo do estado de Rondônia, é uma empresa do governo do estado de Rondônia. Mas aí quando se fala em microrregião... A microrregião é uma autarquia, isso, é uma autarquia criada pelo poder do estado, onde compõe também os 52 municípios. Mas Cacoal trabalha com uma autarquia, né? Cacoal é autarquia, Alvorada é autarquia, Chupinguá é autarquia, tem alguns Ou seja, os lucros voltam, no caso, para o governo do estado, ou seja, a população passa a ser dona de certa forma. Passa a ser dona de certa forma. Okay. Agora, Lauro, é o seguinte, o prefeito do município de Jaru, você falou que é uma coisa interessante, que lá em 17 o Tribunal de Contas faz todo esse processo, esse trabalho, e curiosamente a CAERD não é chamada. E nem notificada. O que aconteceu, inclusive o site Portal RM coloca inclusive essas audiências públicas neste processo que faz parte da lei exige as audiências públicas para discutir esta concessão. Curiosamente, não se tem nenhum técnico da CAERD para debater um assunto tão importante para a população de Jaru. Por que isso? Então, na verdade, nós não fomos convidados e essa publicidade não chegou ao conhecimento da CAERD. Se tivesse chegado, realmente nós teríamos participado da mesma forma que nós participamos em outros municípios. Certo. É triste saber que isso ocorreu dessa forma, porque acaba trazendo um certo dissabor, a gente trabalhar com tanto amor, com tanto afinco, para poder resolver o problema daquela localidade e, de repente, todo esse investimento que foi aplicado vai passar para a mão do privado. E aí o privado, eu não sei até que ponto eles têm essa expertise para poder operar um sistema que já estava nas mãos da CAERD há anos. E eu conversei com vários profissionais da CAERD de Jaru, Foram anos e anos para poder entender todo o sistema de Jaru, para poder realmente levar a água nas extremidades, como a gente estava fazendo. Claro que vieram alguns problemas,
ocasionado por terceiros, que acabou prejudicando o abastecimento, e isso foi utilizado, inclusive, para poder macular a imagem da empresa perante o Poder Judiciário, para eles poderem realmente alcançar o objetivo, que seria realmente passar a concessão para o privado. Infelizmente isso aconteceu. Nacionalmente nós estamos acompanhando um grande interesse de empresas, inclusive internacionais, querendo dominar a questão desse recurso natural que é a água, né? Eu sempre pergunto a quem interessa tudo isso. Aí nós não temos Câmara de Vereadores, nós não temos os conselhos. O conselho da cidade não tem responsabilidade numa situação dessa? O saneamento básico é de responsabilidade de todos, né? O conselho da cidade, né? O conselho, não sei se foi acionado naquela ocasião, né? Mas, enfim, a partir desse momento, todas as forças do Estado estavam voltadas para Jaru. A Procuradoria-Geral do Estado também, salvo engano, eles já estão com um alinhamento já para poder discutir isso, né, no âmbito do Poder Judiciário. Como eu te disse, ou não disse ainda, foi deferida uma liminar em tutela de urgência para que houvesse essa transição, né, dos serviços da CAERJ para a Prefeitura, que consequentemente eles iriam repassar para essa empresa especializada para poder daí o prefeito, operar o sistema. O prefeito João Gonçalves Silva Júnior, do PSDB, vice-prefeito Jefferson Lima, do MDB, com esse pedido de tutela antecipada, passa para a EGEA, né, de acordo com que foi vencedora do certame, tudo bem, nada se questiona sobre isso. Mas quando se fala de tutela antecipada, nós temos dois pontos aí. Uma é a demora no julgamento, que resulta em grande prejuízo, e a outra são provas que convencem o juiz. O que justifica, no seu ponto de vista, isso? É a demora e o prejuízo que já a CAERJ, seja até a EGEA, irá assumir com isso, ou o juiz viu, não, está tudo errado mesmo e vamos passar? Então, o que foi levado de informações ao juízo, né, foram informações que realmente a CAERJ não estaria mais dando conta do abastecimento em Jaru, que é uma notícia totalmente equivocada, que são pontos específicos, situações pontuais que ocasionaram realmente alguns problemas ali, acabou trazendo um prejuízo. Entretanto, reitero, foram questões que foram ocasionadas por terceiros, não foi pela companhia. Nós buscamos reparar isso o mais breve possível. Ali, afinal de contas, são mais de 50 anos de história. Exato. Inclusive, em relação a essas interrupções de fornecimento de água, vamos lembrar para a população, e você que não é do município de Jaru, nós estamos exatamente num processo de duplicação da BR-364, tem uma ponte sendo construída do lado, né, da ponte que já é existente, e com isso várias quebras da rede ocorrem. É uma das situações, além de obras de pavimentação asfáltica que a Prefeitura Municipal de Jaru vem realizando no município de Jaru, que ocasiona a quebra desta rede, daí a interrupção de fornecimento. Com relação a isso, a gente fica até triste em saber que, poxa, o prejuízo ele chega até a população. E isso era muito fácil de ter sido resolvido, né? Um alinhamento entre o empreiteiro ali e a CAERJ para acompanhar o serviço que estava sendo feito, para evitar a quebra da tubulação e com isso evitar o prejuízo até a população. Essa falta de diálogo, de comunicação, porque nós estamos aqui na capital do estado, que digamos que o volume é muito maior. Há uma comunicação, olha, a prefeitura vai realizar uma obra ali, CAERJ. Justo. Ou não é assim que funciona? É assim que funciona. Na verdade, nós buscamos essas informações, essa conversa, esse alinhamento, justamente para evitar esse tipo de problema. Bom, a entrega foi feita, a EGEA assume, juridicamente há uma possibilidade ainda desse retorno à CAERJ? Como eu falei, nós estamos sob força de uma decisão liminar. Onde o mérito ainda vai ser discutido. O martelo não foi batido definitivamente? Definitivamente não. Definitivamente não. E a microrregião, acredito que ela vai ingressar também com uma demanda judicial para que eles, na verdade, o governo do estado possa defender a lei que foi criada justamente por essa finalidade. Nós estamos falando de recursos do governo federal. Conversando recentemente, inclusive, com um representante da Ótima, me afirmou o seguinte: Robert, são recursos federais, ao entregar a obra nós iríamos entregar para a CAERJ, que é da estatal, não é isso? É uma companhia, e agora com isso não, vamos cumprir a parte da qual nós já recebemos e parou. E aí, como é que ficam esses recursos? Infelizmente as obras elas vão ser paralisadas, né? O recurso... Tanto da empresa Ótima quanto da CAERJ. Da CAERJ, né? A empresa cumpriu, estava dentro do contrato, até onde eles puderam, né? Infelizmente eles vão ficar no prejuízo, porque eles contrataram mão de obra, contrataram equipamentos, compraram material, né? Que é caríssimo, né? Material,
E eu não sei como é que vai ficar essa questão com eles, porque o gestor é a CEOSP, mas eles vão ter um prejuízo muito grande com isso, né? E quem vai indenizar, hein? Então, o governo do estado, infelizmente, vai ter que recalcular tudo que foi investido, né? E vai ter que repassar novamente para o governo federal por conta dessa questão que agora é uma empresa privada que está operando no sistema. Perfeito. Aí não sei se isso vai acontecer de imediato, acredito que não. Porque... Esses recursos do PAC, essa empresa privada, a EGEA, ela recebe esses recursos ou não? Não justifica isso, não existe isso. Não tem como o governo, o dinheiro ente público ser investido, dar na mão do privado. Então, não existe isso. Não existe essa possibilidade. Tá. Agora a prefeitura, está sendo discutido também a questão de indenização. Né? Inclusive quer até o prédio lá administrativo da CAED, mas aquele prédio é da companhia, e aí, como é que fica? É da companhia, né? Não entra no sistema operacional, é um bem reversível para a CAERD, né? É um bem da CAERD. Mas o fato o pessoal já está lá... Mas é claro que ainda são os funcionários da CAERD que estão no prédio. Então, né? Mas estão querendo entrar ali, né? Estão querendo. Aí se vier uma decisão judicial, claro, cumpra-se. Mas a gente vai continuar com esse enfrentamento, né? A lei permite que a gente faça isso e a gente vai dar prosseguimento. E os companheiros ali, os funcionários da CAED, o nome da Ilma, um abraço, Daniele, Dani, que é gerente, enfim, a todos aí da CAED. Como é que fica a situação dos funcionários? Então, a gente veio conversando com os funcionários, né? Sendo muito sincero com eles, né? Desde que iniciou-se essa contenda. E alguns deles já manifestaram interesse em serem transferidos para as outras unidades mais próximas ali, né? Teobroma, Ouro Preto, Paraná, enfim. A CAERD, como ela tem esse vínculo em alguns municípios, né, estadual, a gente oportuniza essa questão de transferir esses funcionários para essas localidades. Que não deixa de causar um transtorno, né, Laura? Faz um transtorno. São pessoas enraizadas. Tem a família ali, né? Enfim. E trouxe, claro, não tem como fugir disso, trouxe certo prejuízo àquelas famílias que trabalhavam na CAERD de Jaru, que agora vão ter que exercer suas atividades em outras unidades. O Portal RM, inclusive, realizou uma matéria sobre a estação de tratamento de água, uma AETA, que ela não chegou nem a entrar em operação. Não, foi feito os testes hidrostáticos nela, né, mas ela não chegou a operar, não chegou a funcionar, produzir água, mandar para o novo reservatório também, que além da estação de tratamento, tem também um reservatório de 2.000 metros cúbicos, né, 2 milhões de litros, né. Exato. E isso é entregue para a empresa, no caso para a prefeitura, que então agora vai passar a operação tudo para a prefeitura, né? Inclusive o governo do estado vai estar fazendo isso, tá? Não, o governador Marcos Rocha tem uma agenda, né? Para poder ir lá e, enfim, fazer a entrega dessa estrutura, né? Tá, mas essa estrutura não tem que ser, digamos, comprada pela EGEA, já que então ela vai passar por um processo de restituição, né? De indenização posteriormente. Isso não pode causar problema para a companhia, não, porque você tem que prestar conta também, né? Então a companhia vai prestar conta do que realmente recebeu, o que efetivamente recebeu, né? Como a gente não está mais operando lá, não tem mais como a gente receber toda essa estrutura. Ou seja, para ficar bem claro, hoje não se tem mais operação da CAERD em Jaru. Hoje acabou, a EGEA sumiu de fato de direito. De fato, estão atuando lá por força da decisão judicial. Muito se fala, eu vou fazer aqui, a população, de repente o pessoal está assistindo e fala assim, mas pergunta lá para o Lau o seguinte, e aquela falta d'água, a qualidade da água, o pessoal comenta muito que a qualidade da água da CAERD é ruim, é péssima, fala que está ampliando, mas lá no meu bairro nunca chega. Por exemplo, em nome do pessoal ali, os moradores do Jardim Europa, por exemplo. É diária essa reclamação, e aí, Lau? Agora ou antes? Agora. Inclusive é sempre a reclamação, e aí? Não, nós tínhamos uma deficiência na produção de água que ia ser suprido com essa nova estação de tratamento. Isso é fato. É fato, nós íamos aumentar a oferta de água, né, no município de Jaru, e com isso ia sobrar água, ia dar para atender todo mundo. Tá, né? Perfeito. Agora eu não sei como é que está sendo feito os procedimentos de distribuição dessa água. Antigamente, todo mundo recebia água, né? Podia demorar um dia sim, um dia não, mas todo mundo tinha água em casa. Perfeito. Inclusive com esse aspecto sazonal, começando essa crise hídrica. Isso. Estava todo mundo recebendo água. Inclusive quando a oficial de justiça foi lá para receber, para poder passar para a prefeitura, ela constatou que todo o sistema operacional estava em funcionamento naquela ocasião.
Tanto o sistema de tratamento, energia, produção, então, produto químico, estava tudo em perfeitas condições. Digamos, entrega-se para a IGECA, que assumiu, né, óbvio, no caso nós entregamos para a prefeitura entrega para a IGECA. Então, entrega-se para a prefeitura, entregou. Hoje você pode afirmar aqui, entregou redondo. Tudo redondinho, tudo funcionando perfeitamente. Se vier por qualquer... Isso foi constatado pelo oficial de justiça, que fez a constatação. Não é conversa do diretor aqui, não. Não, de forma alguma. E tudo isso está lá no processo judicial. Ou seja, estava tudo bonito. Tudo funcionando perfeitamente. Olha, tem coisas nesse estado de Rondônia que é difícil entender. Lauro, falando um pouco da crise hídrica, claro que nós estamos já acompanhando toda uma preocupação do governador Marcos Rocha e ações já em todo o estado de Rondônia. Uma pergunta, e se chegasse, por exemplo, a secar ali o Rio Jaru? Porque a gente, graças a Deus, não podemos falar de crise hídrica em Jaru, porque a água ainda tem. Sim. Como é que a CAED está tratando esse assunto? Na verdade, em Jaru, já com todo o plano de ação, seria apenas movimentar o nosso sistema de captação, né? Lá é feito através de flutuantes. Isso. O Rio Jaru é um rio perene, né? Um rio de vazão contínua, diferente de alguns mananciais de outros municípios. Então ali seria fácil ali a gente deslocar os flutuantes, né? Para poder estar captando água, né? Hoje, atualmente em Jaru, a captação era de 115 litros por segundo, né? Já com essa projeção de aumentar mais 60 litros. Nós iríamos para 180, praticamente 180 litros por segundo, né? Eu queria sobrar água, né? Mas a questão crise hídrica em Jaru... Então essa história que está faltando água no Rio Jaru não cola? Não, ela se daria apenas na parte rural, né? Perfeito. Rural, questão de poços tubulares, poços também iriam baixar a produção quando o lençol freático. Perfeito. Realmente ele vai ficar prejudicado, mas a captação para o abastecimento público mesmo, isso aí não tem risco, né, de acontecer. Justamente por conta desse aumentar a oferta de água e a população, claro que nessa época do ano, a população acaba usando mais água, porque está muito quente, né? O calor aumenta muito, a poeira ela acaba percorrendo, certo, né? E isso acaba fazendo com que as pessoas consumam mais água. Mas a gente já estava preparado já justamente para enfrentar essa crise hídrica, justamente acionando a nova estação de tratamento, melhorando a nossa captação, a gente colocou lá motores novos. Lá na captação foi entregue tudo, a gente reformou o flutuante. Ou seja, a prefeitura pegou o negócio tudo arrumadinho, bonitinho, com transformador novo. Que bom, né, rapaz? Que ótimo. Tudo novinho, beleza. Tudo novinho. Que bom. Isso é muito bom. Eu fico contente porque realmente a gente traz uma segurança maior para a prefeitura e eu espero que para a população, segurança maior para a população, né? E eu espero de coração que a prefeitura e essa nova empresa, eles consigam realmente abastecer como merece, né, a cidade de Jaru. Então, ouvindo aqui, né, esse aqui, gente, eu vou até pegar aqui de novo, é o Lauro Fernandes da Silva Júnior, ele é diretor técnico operacional da Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia, a CAED. Porque daqui a pouco, se já não estão falando, dizendo assim, a gente pegou tudo sucateado, não tinha nada, a situação estava feia. Deixa eu falar de um assunto que dói no bolso agora. Só para as pessoas, mas a conta d'água é cara. Qual o valor hoje de uma conta d'água? Qual é o referencial de vocês hoje? Então, hoje o referencial da taxa ela é de a cada 10 metros, até 10 metros cúbicos, são 10 mil litros de água por mês, o valor é de R$55. Então, quem consumiu até 10 mil litros de 10 mil litros de água por mês, o valor é R$55. Acima disso, como é que fica? Não, acima disso ele é escalonado, né? Se você passou de 10 metros cúbicos por mês, aí ele vem aumentando de forma gradativa. Então vamos lá, só repete R$55, 10 mil litros de água por mês, são 10 metros cúbicos, né? Bom guardar essa informação, tá? Bom guardar essa informação. Vamos lá, depois você... Claro que lá em Jaru não estava sendo aplicada a tarifa do esgoto, porque até então o sistema ainda não estava operante. Sim, ainda não claro, exatamente. Em outros municípios que tem, é o que? Basicamente 80%, né, do valor da água geralmente é cobrado. Em alguns só vai depender. Pela CAED é 70% quando há coleta e tratamento. Aqui na capital, por exemplo? Aqui na capital tem alguns pontos que é coleta e tratamento, outros pontos é apenas 70% coleta. 70% do valor da água, é isso? Isso, 70% do valor correspondente ao consumo de água. Viram aí, né? É bom guardar essas informações. Depois vocês vão me perguntar o porquê sobre isso. Desses impactos, claro que nós vamos falar de forma subjetiva. Né? Quantos anos tu tem de CAED? Eu estou há 3 anos na CAED. 3 anos na CAED. Graças a Deus a gente conseguiu resultados que há décadas não se via na companhia. Né? Certo. Você já com certeza deve ter acompanhado processos de transição como esse, né? Iniciativa privada, enfim, aquela coisa toda. Vamos falar de forma, claro, subjetiva, tá? Nada aqui é uma afirmação.
Quais os impactos uma privatização, que a gente fala de concessão, mas no bojo está a privatização, traz para uma população hoje? Olha, realmente é muito subjetivo eu tratar dessa situação, não pode apontar dedo para ninguém. Exatamente. Mas eu posso falar da CAERD. A CAERD ela presta um serviço social relevante, né, no estado de Rondônia. A empresa privada ela visa lucro. Óbvio. A CAERD é diferente. A CAERD, você tem ideia, nós operamos em municípios que não há viabilidade econômica. Jaru tem viabilidade econômica? Jaru tem viabilidade econômica, entretanto nós temos ali municípios pequenos como Telroma, Cacaulândia, né, distritos que não há viabilidade econômica. Nenhuma empresa privada vai correr atrás de brigar por um sistema pequeno. Essa briga que está tendo em Jaru, se tiver no meio... Mas a CAERD ela tem por essa obrigação, né, legal, compromisso realmente do Estado, em prestar esse serviço. O que sobra aqui, investe. E fora isso, nós ainda temos também a aplicação da tarifa social, né, para as pessoas de baixa renda, pessoas em estado de vulnerabilidade, aquelas pessoas que fazem parte dos programas do governo federal, do governo do estado de Rondônia, elas têm direito a pagar metade da tarifa normal da CAERD, ou seja, R$55 ela vai pagar metade, né, R$27, uns centavos. Então a gente também tem esse viés de prestar esse serviço social, diferente da iniciativa privada que realmente só visa lucro. É óbvio, se não tiver lucro. Uma pergunta que não quer calar, eu até fiz na matéria agora recente do portal RM, o seguinte, uma pergunta. Em 4 anos, o governador Marcos Rocha investiu cerca de R$100 milhões, certo? Jaru. Estamos falando de Jaru. Olha, eu vou chutar aqui, eu acredito que com o tempo, além desses 100 milhões, facilmente nós vamos chegar próximo a R$300 milhões, com toda a expansão. Nós temos bairros ainda que não iam ser contemplados, aquela coisa toda. Inclusive ali do lado do Morumbi, no qual o bairro que eu moro tem um grande investimento privado ocorrendo agora. Inclusive, audiências públicas deveriam ser realizadas. Como é que vai ficar a questão de esgoto nesse sentido? Mas enfim, isso é outro assunto. Mas a empresa, a Egea, inclusive tem matérias em sites dizendo que vai investir aí cerca de R$150 milhões. Em 4 anos, o governador já investiu 100. Rapaz, é muito milho para um município só, né? Lembrando que esses 100 milhões já estão investidos, já está ali, como o Cláudio disse aqui, está tudo pronto, está investido. Ela vai investir mais 150 milhões. Agora a conta não fecha, continha de padeiro, gente. O que 150 milhões faz, além dos 300 que aproximadamente, com o passar dos anos, iam chegar facilmente? Não dá para fechar essa conta lá? Desculpa, não estou conseguindo entender isso. Me ajuda a entender isso. Então, Roberto, eu não posso aqui estar falando sobre esse tema específico, porque eu não sei qual que é o projeto, né, da prefeitura de expansão. Eu não sei se ele está falando ali só de água, só de esgoto, ou de resíduos sólidos também, ou de drenagem. Eu não posso te falar porque eu não tenho conhecimento do que se trata esse investimento que eu li, que foi noticiado, né? Certo. Mas igual você falou, em 4 anos, na verdade foi menos de 4 anos, né? O governador destinou, já foi investido ali mais de R$100 milhões, né? Meu Jesus. Só essa nova estação de tratamento de água que hoje está lá pronta para funcionar, ela custou mais de R$10 milhões. Em valores atualizados. Rapaz, nada tudo é caro, né? Tudo só é a caro. estação de tratamento, aí tem o reservatório, enfim, toda a tubulação que foi implantada em Jaru, que isso também tem um custo muito alto. E vai ter que ser indenizado. Vai ter, a lei trata também de indenização prévia, né? Isso aí vai ser discutido judicialmente também, porque ainda não chegou-se a um ponto ainda viável, né, modular com o município de Jaru. Então, isso aí vai ser discutido judicialmente da mesma forma que foi discutido em Ariquemes. Ariquemes hoje tem um valor lá a ser pago para a CAERD, um valor de R$70 milhões. Sério? Já foi pago? Não, está lá já em fase de execução. Tá certo. Agora, Lauro, nós sabemos que, como se diz isso, historicamente, tá? A prefeitura de Jaru também tem uma dívida junto à CAERD, né? A prefeitura tem uma dívida junto à CAERD e eles alegam também que a CAERD na verdade tem uma dívida, né? Que infelizmente foi a aplicação de multas, né? Multas ambientais, que acabaram chegando a valores aí estratosféricos, né? Agora é difícil, porque... A dívida da prefeitura junto à CAERD é grande? Eu não me recordo agora no valor total, mas eu acho que é um pouco mais de 10 milhões nessa A dívida da prefeitura hoje, R$10 milhões. E é referente a consumo de água, né? Tá, e a CAERD também teria uma dívida junto à prefeitura. Vamos supor que hoje, se a prefeitura tivesse kit com a CAERD, R$10 milhões, a CAERD seria investido tudo em Jaru. Né? Entenderam, né? Mas daria para fazer muita coisa. Como é que fica uma dívida dessa?
A dívida é com a CAERD. A dívida ela está judicializada. Tá, mas aí agora, digamos, a EGEA assumiria essa dívida. A CAERD ela continua, né? A dívida, a prefeitura ela não deixa de existir. Não deixa de existir. A prefeitura vai continuar, está um processo judicial, né? Uma coisa não se confunde com a outra. Perfeito. E uma coisa é a EGEA, outra coisa... Uma hora eles vão ter que adimplir isso com a CAERD e a CAERD também vai ter que adimplir eventuais dívidas que tem com a prefeitura. Muito bem, tá certo. Laura, eu quero agradecer essa oportunidade. Nós estamos na capital do estado e o Lauro prontamente nos atendeu. Eu acredito que ficou claro em relação ao ponto que nós estamos, ainda é uma situação judicial. Isso. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer, inclusive eles permanecerem com o sistema de forma definitiva e também a CAERD, o governo do estado, retomar também a operação no município. A microrregião agradece. A microrregião tem que trabalhar, né, para poder contemplar, realmente, para poder atingir todo o planejamento que o governador vem trabalhando. Bom, vou fazer uns comentários aqui. Vou eximir o Lauro o seguinte. Há 10, 15 anos atrás, a CAERD ela passou por um processo estranho. Eu digo porque eu, particularmente, recebi sugestão de propina. Olha para vocês verem como é que funciona. Por isso tem uma perguntinha lá. Será que não estão pagando para parte da imprensa denegrir ou descredibilizar a CAERD? Porque é assim que funciona o processo de desestatização. Primeiro você tem que mostrar, comprovar que não funciona, que o Estado não dá conta. Depois vem o milagre da privatização e diz, não, nós damos conta disso e mais um pouco. Claro que visando lucro. Claro, óbvio. Mas por que pagaram parte da imprensa para... No meu caso era só ler matéria, e não era difícil falar mal da CAERD, porque a gente sabe historicamente a situação era complicada. Politicamente não é fácil também, né? Inclusive até diretores da CAERD, inclusive na época. Então, gente, a coisa é muito mais embaixo. E tudo isso, ó, nas barbas do Poder Judiciário, do Ministério Público, dos vereadores. Eu gostaria de fazer uma pergunta para os nossos nobres edis de Jaru. Tudo isso aconteceu e nós estamos falando de milhões, mas tem muito milho para pouco pombo. Quantos milhos jogados aos pombos não foram em nome de uma população que gostaria, no mínimo, de ser ouvida e entender o processo? Nada contra a EGEA. Inclusive, me proponho a entrevistar toda a equipe diretiva da EGEA. Nada contra a EGEA, ela cumpriu exatamente o papel que qualquer outra empresa iria cumprir. Sim, com certeza. Mas a Prefeitura Municipal de Jaru tem muito a explicar a essa mesma população quando ela não convida a CAERD para audiências públicas. Por que, senhor prefeito João Gonçalves Silva Júnior, vice-prefeito Jefferson Lima, procurador Wesley, está aí sendo, inclusive, eu quero que você comente daqui a pouco, dizendo aí, segundo o Lauro, em verdades, né? Por que não convidaram a CAERD em nenhum momento para as audiências públicas? Por que essas audiências foram assim não foram tão públicas assim? Desculpa, Ministério Público, desculpa, tá na cara, né? Essa questão do Wesley, explica para nós aí, vamos lá. Então, Robert, realmente uma situação lamentável, né, repugnante, onde eu recebi um áudio, né, de uma pessoa falando que a CAERD teria no dia anterior desligado, né, todos os motores, feito o pedido à Energisa para suspender o fornecimento de energia, para poder trazer um impacto negativo à população, né, prejudicar, né, e a empresa já entrar com um pepino na mão. E quando eu recebi aquele áudio, afirmando que seria do Procurador-Geral do município, eu direcionei esse áudio a ele e questionei se realmente o áudio era dele, ele teria falado aquilo. Ele prontamente disse que o áudio era dele. Perfeito. E eu falei, olha, procurador, me desculpe, mas o senhor divulgando informação falsa para a população, eu não estou entendendo. E aí? O senhor fez essa afirmação aí com base em quê? E ele escreveu, né, que ele não estava autorizado a me passar essas informações. Tá aqui no meu WhatsApp, aqui vou te mostrar. Cadê? Mostra aí pra lá, tá aqui, ó. Agora ele é colega seu de OAB, né? E aí, a OAB, vocês não tem ética aí não nesse negócio? Se tu, e aí? O presidente da OAB... Eu só vim conhecer ele agora, né? Já, na verdade. Aqui pergunta, esse áudio do senhor, ele fala que sim, né? E quem passou essa informação? O senhor. Ele falou, não tem autorização para lhe informar. Né? Tá aqui no celular. Tá aqui, vamos pegar aqui só. Opa.
Vamos ver. Aí, ó. Um pouco ruim, né? Por causa do brilho. Por causa do brilho, mas ó, tá aqui, gente. Você tá confirmando. Tá aqui, confirmando. Só diminuir a luz. Que é importante a gente mostrar isso para a população. Porque aí, vamos ver assim, melhorou um pouquinho, olha lá, ó. Tá aqui, ó. Essa é a conversa, né, Laura? Isso. Tá aí, ó. Você pode conferir, tá aqui a conversa. Ele fala que ele não tem autorização para me falar. Não tem autorização para falar? Então, ele divulga verdades e não tem autorização para explicar? Justamente. Então, isso é um advogado, cara. Trouxe Wesley, pelo amor de Deus, né? Fiquei bastante chateado com isso, né? Que foi uma mentira, na verdade, para macular a imagem da CAERD. Na mesma hora eu fiz um vídeo, né? Claro que sempre bastante com a verdade, né? E levando informações fidedignas, até porque essa informação ela cai por terra no momento em que várias pessoas afirmaram que receberam água no mesmo dia e que a oficial de justiça foi lá e certificou que todo o sistema operacional estaria funcionando. Então eu não sei o motivo pelo qual um procurador do município, a pessoa que deveria prezar pela verdade, né, pela idoneidade, membro da OAB, Data Vênia, excelência, levar uma informação dessa à população. Meu Deus. Isso ficou muito feio, né? Eu teria muita vergonha. Na verdade, eu não tenho nem coragem de fazer um negócio desse, né? Porque eu prezo muito pelo meu caráter, pela minha idoneidade. Mas enfim. A quem interessa a saída da CAERD hoje? De fato, eu não sei. Porque estava prestando mau serviço? Não é, porque quando a gente chega com uma administração pública diferente do que estava acontecendo antes, é igual a prefeitura. Sai um prefeito que em tese não estaria prestando um bom serviço, entra um outro que realmente veio para dar um gás. Perfeito. E transforma aquela realidade triste, né, numa outra realidade. E agora entra-se outra gestão. Nós estamos falando aqui de uma gestão que trouxe novos dados para a CAERD. Nós estamos falando de uma gestão que aprovou contas junto ao Tribunal de Contas, coisa que isso não acontecia há anos. É uma gestão que tem uma frota de carro, tem credibilidade. Fornecedores estão brigando para vender para a CAERD, que agora estão recebendo, né? Nós temos caminhões hidrojatos, coisa que nunca existiu na CAERD. Né? Caminhão hidrojato é aquele caminhão que desobstrui esgoto, que faz sucção. Nunca existiu na CAERD, hoje nós temos dois, né? Que são caminhões caros, um valor de mais de 4 milhões de reais. Meu Deus. Valores foram investidos no município, nós tocamos todas as bombas que estavam depreciadas. Então nós estamos retomando a credibilidade da CAERD. É algo assim que a gente não sabe o que acontece. Entretanto, cada município é autônomo, né, para discutir, para fazer o que tem que fazer. É claro que agora obedecendo a legislação vigente, né? Então nós estamos à disposição, nós somos a concessionária que presta esse serviço e estamos buscando melhorar cada vez mais. E claro, com um braço forte do governo do estado de Rondônia. Lembrando que a capital também tentou, né? CAERD tentou, mas o prefeito ele recebeu a informação de que a legislação realmente é aplicável também a Porto Velho e ele recuou. Né? Pelo menos até então, a informação que nós temos é que ele recuou, obedecendo, é claro, a lei da microrregião. Ou seja, a capital obedece à lei da microrregião. E Jaru não. Isso é questões que a gente está discutindo judicialmente, né? Para quem está certo e quem está errado. Uma mensagem sua para a equipe da CAERD? Então, a CAERD tem servidores aqui realmente que a gente tem que tirar o chapéu para eles. São homens e mulheres que vestiram a camisa, que se dedicam realmente diuturnamente para estar levando esse serviço tão importante à nossa sociedade. Então eles têm todo o meu respeito, todo o meu carinho, que eu conheço, eu sinto na pele o que eles sentem. Quando receberam a notícia de que Jaru não iria fazer mais parte, muitos deles choraram, né? Porque faz parte da vida deles, faz parte da história deles. Então isso trouxe realmente um prejuízo emocional muito grande àqueles servidores. E eles têm todo o meu respeito, minha admiração, e a gente está trabalhando junto. Se for para lutar, a gente vai estar junto até o fim. Uma mensagem agora para a população de Jaru. A população de Jaru, muitos deles lá me conhecem, eu sempre fui muito atuante, inclusive participando de grupos, né, do WhatsApp de Jaru, para saber como realmente estava acontecendo a distribuição, sempre buscando fazer o melhor pela população de Jaru. Infelizmente agora não é mais a CAERD que está operando, mas eu desejo todo o sucesso do mundo para que essa nova empresa ela continue e inclusive melhore o serviço que está sendo prestado em Jaru. Afinal de contas, a população ela não pode ser refém de decisões, diga-se de passagem, né?
inoportunas, inadequadas, mas a população ela merece um serviço de qualidade e nós prezamos muito por isso. Tanto é que tudo que vai acontecer de melhor agora em Jaru vai ser por conta do serviço que foi feito pelo governo do estado e pela CAERD. Muito bem, Lauro. Mais uma vez, obrigado. É o Lauro Fernandes da Silva Júnior, diretor técnico operacional da Companhia de Águas e Esgotos do Estado de Rondônia. Eu vou só repetir algo que uma pessoa vinculada a uma grande empresa privada disse para mim. Falou assim: Robert, tudo bem, não tem problema a questão da privatização, mas em relação à CAERD especificamente, seria este o melhor momento? Se fosse lá atrás, nós sabemos, né, se a pessoa era feita, lá atrás, perfeito, né? Poderia-se até dizer, está justificado. Mas diante de tanto investimento, diante de tudo isso que veio ocorrendo, recursos do PAC, governo federal, do governo do estado de Rondônia, um esforço inclusive também da Prefeitura Municipal de Jaru, tá? Não vamos eximir a Prefeitura não, mas um dos maiores investimentos do governo federal e do governo do estado de Rondônia, gestão, especificamente Marcos Rocha, estou falando nada errado não, governador Marcos Rocha, não justifica neste momento a concessão ou a privatização, como queira, de água e esgoto no município de Jaru. Mas alguém interessa alguma coisa, alguém está levando alguma coisa, não tem como. Nada contra a EGEA, tá? Não estou falando da EGEA não, inclusive a EGEA, convite feito para que nós possamos fazer aí um podcast, para que nós possamos falar aquilo que o Lauro colocou aqui agora, que façam exatamente muito mais do que já foi feito e para que a população ganhe com tudo isso. Parabéns à EGEA, que com certeza vem com um compromisso forte, diante inclusive até dessa celeuma jurídica, né, um compromisso com a população de Jaru. Né, participou de forma tranquila, justa, legal de todo o processo e todos nós de Jaru esperamos que a EGEA cumpra exatamente com tudo aquilo que a população espera, água de qualidade, esgoto e que não pese no bolso da população. Né? Gente, beleza, agradeço e até o próximo podcast.